Salve Maria, tudo bom? Então quer dizer que a festa foi cancelada, né? Bom, vocês me desculpem aí, né? A gente ficou meio aí, falha de comunicação, né? Mas tudo bem, alguns de vocês já tinham marcado algum tipo de outro compromisso, então não daria mesmo pra gente fazer presencial, né? Então vamos fazer do jeito que a gente combinou, como eu falei na mensagem que eu mandei para vocês. Vamos fazer assim com o vídeo gravado, tá bem? Então vamos rezar uma Ave Maria para a gente começar a nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, eu naquela complemento que eu faço da aula e que envio para vocês durante a semana, eu fui até o parágrafo 130, não foi isso? E não avancei mais porque o 131 já algumas objeções. Ah, não, peraí, eu fiz as objeções. Isso aí, eu fui até o 134, né? Não avancei para o 135, e o 135 já era de um capítulo novo, né? Que é o capítulo que a gente está começando hoje. Eu quero avisar vocês que durante essa semana eu vou mandar para vocês mais uma aula, a gente vai ter que avançar um pouco a matéria, né? E lembro aqui, vou lembrar amanhã, vou mandar uma mensagem para vocês, que amanhã a gente começa os exercícios espirituais. Então eu mandei um resto de aula durante a semana, agora estou enviando uma aula nova. Domingo a gente começa os nossos exercícios espirituais e durante a semana eu mando uma aula inteira, mais 20 capítulos, aí, 20 parágrafos para vocês, tá bom? Para a gente avançar um pouco, né? Então o capítulo 5 que a gente está começando hoje fala motivos que nos recomendam esta devoção. Quais são os motivos que recomendam a devoção pregada aqui ou proposta por São Luís Maria de Lyon Montfort, né? Primeiro artigo. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Então, ele dividiu assim em motivos, né? Primeiro motivo, segundo motivo, terceiro motivo. O primeiro motivo está aqui no parágrafo 135. Primeiro motivo que nos mostra a excelência dessa consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço a Deus, se o menor serviço de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis, o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz. Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima se entregar inteiramente ao serviço deste rei, rei dos reis, né? E que não reserva nada para si, nem todo o ouro da terra ou as belezas do céu o podem pagar. Tem uma passagem na Sagrada Escritura que diz assim, Jesus falando, né? Que São João Batista é o maior dos nascidos de mulher. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que São João Batista. Então, olha só, se São João Batista era o maior, é maior que o rei, que imperadores, que, né? Estava acima disso tudo. Então, a excelência do espírito de São João Batista, né? Da alma de São João Batista. Então, nosso Cristo diz que ele é o maior dos nascidos de mulher. No entanto, o menor no reino do céu é maior que ele. É o que, mais ou menos, o que São Luís trouxe aqui, né? O menor dos servidores de Deus é maior que qualquer pessoa que tem aí no mundo, qualquer presidente, qualquer rei, qualquer rainha, sei lá, um bilionário, um poderoso, dono de uma grande empresa. Menor servidor de Deus é maior que qualquer pessoa da Terra, qualquer cargo na Terra, qualquer função aqui na Terra. Por quê? E aí eu repito para vocês, que eu sempre falo com minha filha também isso. O serviço de Deus é o serviço mais importante que possa se ter nessa terra. Não existe coisa mais importante do que servir a Deus no mundo. Não existe coisa mais importante do que evangelizar, não existe coisa mais importante do que a catequese, não existe coisa mais importante do que as funções litúrgicas, não existe coisa mais importante do que os serviços dentro das pastorais. Por quê? Porque esses serviços levam à salvação da alma. Salvação da alma. Então entenda o seguinte, o homem mais rico do mundo hoje em dia, Elon Musk.
Esse cara, ele é dono, entre outras coisas, do X, né, que era o Twitter antigamente. A fortuna dele é estimada em 240 bilhões de dólares. A gente não faz nem ideia que dinheiro é esse. A gente só fala, a gente não faz ideia de que dinheiro é esse. Ele transformando em real, dá mais de que 1 trilhão. A gente não consegue fazer ideia. 1 trilhão de... Só que esse preço, esse valor que ele tem lá em dinheiro, né, em bens, isso tudo, com esse preço ele não paga a salvação de ninguém. Eu contei para vocês do Steve Jobs, né, que era o terceiro homem mais rico do mundo na época que ele morreu, e morreu de câncer. E ele falava, eu sou o cara mais rico um dos caras mais ricos do mundo. Tenho dinheiro para fazer qualquer coisa, qualquer médico, qualquer tratamento. E, no entanto, nada disso resolve o meu problema, porque eu vou morrer de câncer, não tem cura para o câncer. Ele não é dono da vida dele. Foi chamado e veio a morrer de câncer. Então, todo o dinheiro do mundo não paga a salvação de uma pessoa, não paga a vida de uma pessoa. No dia que tiver que morrer, vai morrer, não tem jeito. A pena nossa, a ofensa nossa, o débito nosso é tão grande diante de Deus que o próprio Deus teve que se encarnar, morrer por nós para pagar nossa dívida. Então, a alma de cada um de nós vale o quê? Vale o preço de todo o sangue de nosso Jesus Cristo. Vale o preço da vida de nosso Jesus Cristo, porque ele morreu para salvar todos, mas a cada um especialmente. Cada um de vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora, Jesus morreu por você. É o preço da sua alma. É a vida de Deus. Isso está absurdamente, infinitamente acima de qualquer preço em dinheiro que tem na Terra. Então, se eu trabalho para salvar uma alma de uma pessoa, o valor desse serviço, desse trabalho, dessa ação de salvar uma alma que ia ser condenada, é o valor da vida de nosso Jesus Cristo. Muito maior do que os 240 bilhões que o Elon Musk tem. É muito mais importante do que ser presidente da República, dos Estados Unidos, seja lá do que for. É muito, porque o presidente dos Estados Unidos, com todo o poderio que tem os Estados Unidos, não consegue salvar a alma de ninguém. E a gente vai viver a eternidade sem nenhum dos bens da Terra. Então não tem jeito. Trump, o Elon Musk, vocês, um dia a gente morre, a gente não leva nada. Como eu falei com vocês, o padre Zé Rui falava, vocês já viram o enterro que carrega com um caminhão de mudança atrás levando as coisas? Não tem. Nada disso vale. O que vale é Deus. O que vale é nosso Jesus Cristo. O que vale é eu seguir nosso Jesus Cristo. O que vale é eu implorar Ele, minha salvação, e viver uma vida santa. Aí eu vou salvar minha alma para a eternidade. Senão, eu vou ser condenado, pode ser com o dinheiro que eu tiver. Não paga. Não adianta morrer, levei o dinheiro lá para o céu, falar, olha, quero comprar minha entrada no céu. Não vale de nada, não vale R$1. Então, o serviço mais importante que tem é o serviço a Deus. E se eu me faço escravo de Maria, para com isso contribuir para esse trabalho, para esse serviço, esse é o trabalho mais alto que tem, a coisa mais importante que tem. O que mais importante que eu posso fazer na minha vida é evangelizar os outros, é aconselhar os outros, é trazer os outros para a Santa Igreja Católica, fazer dessas pessoas devotos à Virgem Santíssima, né? Escravos de Nossa Senhora, escravos de Jesus por Nossa Senhora, seguidores de Nosso Jesus Cristo. É o que mais importante que existe, o trabalho mais importante que existe no mundo, né? Não tem outra coisa. Imagina, eu tenho uma sobrinha que é médica, eu falo com ela, mas tudo bem, a pessoa está doente, ela vai lá, cuida, trata a pessoa melhor, mas um dia a pessoa vai morrer, não tem medicina que faça a pessoa não morrer. É um trabalho que um dia tem fim. E aí, morreu, acontece o quê? A alma. Se a alma não estiver limpa, com todo o remédio que você tomou, você vai ser condenado de uma forma. Tá? Então vamos lá, ele está falando aqui que isso aqui, primeiro, o trabalho mais importante que tem é esse, né? De trazer as almas para Deus, né? Não existe nada mais relevante do que isso. E nessa consagração a gente vive isso, a gente passa a viver assim, né? As outras congregações, associações e confrarias, eretas em honra de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, que promovem grande bem no cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva. Não prescrevem a seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações. Deixam-nos livres em todas as outras ações. Algo que eu falei com vocês aqui, né? Existem outras formas de fazer uma consagração, de servir a Deus, servir a Nossa Senhora? Sim. Mas essa consagração que São Luís propõe, ela tem um ponto muito importante aqui. E um ponto que eu chamo bastante a atenção da pessoa com relação a isso.
Jesus, morrendo na cruz, quando a lança transpassou o coração dele, disse que saíram as últimas gotas de sangue e água. Ele entregou tudo, todo o sangue dele, a vida dele. Tudo que ele tinha, ele entregou para salvar a minha vida, a sua vida, até a minha vida. Né? Bom, o que eu tenho que fazer em troca disso? O mínimo que eu possa fazer é me dar inteiro a ele. E olha só, eu não valho de nada diante de Deus. Deus é eterno, né? Deus é o Criador, eu sou a criatura. Então não tem nada que eu possa fazer para pagar esse valor, esse sacrifício das nossas coisas. Não tem nada que eu possa fazer. O mínimo que eu posso fazer é me entregar 100%. E sem mesmo entregando 100%, isso não vale de muita coisa. Então o mínimo que eu posso fazer é me entregar de 100%. Nesta consagração, proposta São Luís Maria Guilherme Montfort, eu me entrego 100% a Deus pelas mãos da Virgem Santíssima. O caminho perfeito. O caminho perfeito é fazer essas coisas através de Nossa Senhora. Então eu me entrego 100% a Ele, pelas mãos de Nossa Senhora. E outros, nem tudo. A sua vontade não, os seus bens não. Mas vocês já viram aqui que a gente vai entregar tudo. Os bens, os méritos, né? A gente já leu isso aqui antes, tivemos umas aulas aí antes que a gente conversou sobre isso. A gente entrega tudo, a gente fica sem nada. Entrega tudo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Além disso, como já ficou dito, não há outra prática como esta, pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade que se insinua até nas melhores ações. E nosso bom Jesus nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Mãe Santíssima todo o valor de nossas boas obras. Se mesmo nesse mundo ele dá o cêntuplo daqueles que, por seu amor, abandonam os bens exteriores, temporais e caducos, Mateus 19, né? Deus dá o cêntuplo daquilo tudo que a gente dá a Ele. Né? Diz até assim, mesmo um copo d'água que eu tenha dado a alguém em benefício e por conta de nosso Jesus Cristo, por amor a nosso Jesus Cristo, não ficará sem a sua paga. Né? Em que proporção dará aos que lhe sacrificam até seus bens interiores espirituais? É uma pergunta que ele faz. Então, se Deus dá 100%, dá o cêntuplo, né? 100 vezes mais, retorna aquilo que aquela pessoa, devolve 100 vezes mais do que aquela pessoa deu a Deus em vida. E olha que a gente está falando de pessoas que dão alguma coisa. Imagine o que ele não vai fazer com aquele que entregou 100% desinteressadamente, gente. Eu já comentei isso com vocês. Eu não gosto, é uma prática ruim dentro da nossa fé católica, de algumas pessoas, muitas pessoas talvez, de fazer uma espécie de comércio com Deus, né? Com Nossa Senhora. Olha, se eu conseguir um emprego, eu rezo 1/3 todo dia durante um mês. Aí a pessoa fica esperando receber emprego. Se não ganha emprego, não reza 1/3. É um comércio. Você me dá isso aqui que eu te dou aquilo ali. Eu já falei para vocês que não é assim que a gente tem que viver essa devoção. Se você quer fazer uma promessa, meu Deus, me ajude com tal situação e plenamente válido que eu peça ajuda a Deus, né? Tem que fazer isso. Porque sem Deus, sem as graças de Deus, eu não consigo fazer nada de bom. Nada de bom eu consigo fazer sem uma graça que vem de Deus. Então, se eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que pedir desinteressadamente. Então, se eu fiz uma promessa que eu vou rezar um terço, já falei com vocês, faça a promessa e já começo a rezar o terço. Já começo a mudar a minha atitude, porque se for para o meu bem, ele vai me dar. Quando vai me dar, não sei. Então, eu já vou. Não pode ser esse comércio. Nessa prática de consagração, vocês já viram isso aí, já deve ter percebido. Não tem esse comércio. A gente faz isso tudo por amor a Deus. A gente entrega tudo na mão de Nossa Senhora para Nossa Senhora usar da melhor forma possível, né? Para que se dê maior glória a Deus naquele momento. Eu gosto de dizer assim, né? Então, nesse momento agora estamos conversando aqui. O que daria maior glória a Deus nesse momento aqui no planeta Terra? Então Nossa Senhora vai usar esses méritos que estão na mão dela, né? Muitos méritos desses que a gente alcançou com boas obras nossas, que a gente entrega na mão dela, ela vai usar isso para o bem, para aquele bem, para produzir aquele bem que dá maior honra a Deus nesse momento. Então eu estou extremamente, intimamente ligado à obra de Deus. Só que pelas mãos de Nossa Senhora, ela sabe melhor do que todos nós o que é melhor, o que daria maior glória a Deus naquele momento, né? Então, nessa nossa
nossa consagração, a gente não faz isso por um comércio, é desinteressado. Né? Na esperança, sim, do céu. É isso que a gente quer. Né? Na esperança da santidade. Na esperança de viver eterno com Deus, sim, é o que a gente quer. Tá? Mas, desinteressadamente, faço porque amo a Nossa Senhora. Faço porque amo a Deus. Através de Nossa Senhora. Não é assim? Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, aquilo que eu falei com vocês. Sem reserva. Seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim, diz São Bernardo. Né? Uma frase bonita de São Bernardo. Hein? Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Então, São Bernardo dizia que ele ganhou a São Bernardo inteiramente, dando-se inteiramente a São Bernardo. Né? Que ele se deu na cruz, Deus entregou tudo para a salvação de cada um, inclusive de São Bernardo. Né? Então, por conta disso, São Bernardo também se entregou 100% a Deus. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo que pudermos. Ora, se Deus deu tudo a mim, por justiça ou por mérito, eu deveria fazer o quê? Devolver a Ele, entregar a Ele tudo que eu tenho. Né? Foi Ele o primeiro a ser liberal para conosco. Ele fez isso sem que a gente... Olha, pior do que isso, né? Não é só que a gente não pedisse, não. Num momento em que todos estavam contra Ele. Vocês sabem que lá na condenação do nosso Jesus Cristo, o povo gritou, crucifica, crucifica. Ninguém levantou a voz para defendê-lo. Não é isso? Então, quando todos estavam contra ele, ainda assim aceitou morrer por todos nós. Né? Agora, ele me amou antes que eu existisse. Né? Se entregou por mim antes que eu existisse. Agora, eu vivo para devolver isso a Deus. Então, sejamos também generosos para com ele e experimentaremos mais ainda sua liberalidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Então, se Deus se entregou assim por mim, eu tenho que me entregar assim por ele. E eu posso ter certeza, aquele medo que eu falei com vocês, que as pessoas ficam, mas eu não vou ter méritos nenhum, eu não vou poder usar isso para pedir graças para minha família, aquela coisa toda. Esqueçam isso. Quem se entrega assim a Deus, Deus vai ter uma atenção especial. Principalmente, no nosso caso, que fazemos isso pelas mãos da Virgem Santíssima, que intercede por nós a todo momento. Estão entendendo? Deixa eu ver que horas tem aqui, gente. Que horas tem, Fátima? Tá bom. Artigo 2. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. É o segundo motivo. Que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrados por essa prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer... 10:06. Tá. Deixa eu de novo aqui. Que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrados por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus. Entregar-se inteiramente à Virgem Santíssima para pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela obedecendo durante 30 anos. Então vamos lá. Deus, em determinado momento, decretou que ele viria ao mundo, se encarnaria. E como ele veio? Então, ele veio através de uma mulher, como todos nós viemos, né? Ele foi... Nossa Senhora gerou o nosso Jesus Cristo no seu útero por 9 meses. Nesses 9 meses que nosso Jesus Cristo estava sendo gerado no ventre da Virgem Santíssima, ele tomou de Nossa Senhora o sangue de Nossa Senhora, o sangue de Jesus era o sangue de Nossa Senhora. Né? As células que foram formando o corpo de nosso Jesus Cristo eram as células que saíam, foram compostas ou foram geradas, estavam sendo geradas a partir do material genético e do material orgânico que estava no corpo de Nossa Senhora. Nós sabemos que as células são formadas de carbono, hidrogênio, nitrogênio. E de onde veio esse material?
do corpo de Nossa Senhora. Então, o corpo de Nosso Jesus Cristo foi formado a partir do corpo de Nossa Senhora. O sangue que corria nas veias de Nosso Jesus Cristo era o sangue de Nossa Senhora, vocês sabem disso, né? O neném, enquanto está no ventre da mãe, o sangue que alimenta o corpo do neném é o sangue da mãe. É trocado, né? Toda a troca que faz para a limpeza do sangue do nosso corpo, o do neném também é feito, passado pelo sistema da mãe, sistema vascular da mãe, né? Então Jesus foi gerado ali de uma forma extremamente delicada e frágil. Deus se entregou totalmente nas mãos de Nossa Senhora. Ele era um neném. E quando nasceu, a mesma coisa. Ele precisava de alguém que cobrisse ele, que desse comida a ele, que ninasse ele para dormir, igual qualquer outra criança. Deus viveu 100% como ser humano, a não ser no pecado. Fora disso, viveu tudo igual o ser humano. Frágil. Tão frágil era a situação, e porque também era uma mulher, que Deus também quis, nesse decreto, que tivesse também um pai putativo, adotivo, que ia proteger tanto Nossa Senhora como o menino. E olha que foi difícil, vocês sabem disso, a história toda, teve que fugir, toda essa coisa toda. Então, olha só, Deus não decidiu por um caminho mais perfeito, quer dizer, ele poderia ter feito de mil formas perfeitas, mas a mais perfeita, a gente pode dizer assim, das formas que ele poderia ver o mundo, foi essa que ele veio, através de Nossa Senhora. O caminho mais perfeito que Deus encontrou para vir a nós foi através de uma mulher, de Nossa Senhora, como uma criança, como um bebê, que foi gerado por 9 meses, nasceu e foi crescendo como todos nós. Olha só que coisa importante isso, hein, gente? Então, ele, neném, frágil, dependendo de Nossa Senhora, se submetendo a ela. E quando foi assim, foi crescendo da mesma forma, São José. Então ele era uma criança que obedecia o pai e a mãe. Ah, meu seu Pierre, assim mesmo era. A gente vê ali em São Lucas, né? Aquela passagem que a gente chama da perda e reencontro do menino Jesus no templo, que quando Nossa Senhora e São José encontram Nosso Senhor Jesus Cristo lá no templo, está lá escrito assim, ele voltou com os pais e em tudo lhes era obediente. Caramba, gente! Jesus, Deus, era obediente a São José e a Nossa Senhora. Caramba! Quem é Nossa Senhora e São José? Jesus era obediente a eles, embora fosse maior que eles. E mais do que isso, Jesus, vocês sabem, que morreu aos 33 anos de idade, não foi isso? Desses 33 anos, 30 ele passou com a mãe e com o pai, São José. Não, com São José não, né? São José morreu antes, né? Imagina-se quando São José morreu, Nossa Jesus Cristo tinha 28 anos, alguém faz essas contas assim, né? Não é nada preciso, mas para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Então, Jesus já era adulto quando São José morreu. Mas com Nossa Senhora, ele viveu 30 anos junto com Nossa Senhora. E com São José. E não tinha televisão, já falei com vocês, não tinha celular. A vida daquele povo naquela época era assim, em família, conversando. À noite, em vez de ficarem sentados vendo televisão, eles estavam conversando durante o dia, na hora do almoço, à tarde. Imagina a conversa de Nosso Jesus com Nossa Senhora, gente. Vocês conseguem imaginar isso? Imagina as conversas de Jesus com São José, lá na carpintaria de São José. Imagina os três sentados depois da janta, batendo um papo. Imagina, gente, o que não se conversava nessas conversas? Esse tempo de submissão, né? E a sua vida pública foi apenas de 3 anos. Ele deu mais atenção à mãe que a toda a humanidade. A humanidade, ele deu 3 anos de apostolado e de evangelização. A Nossa Senhora, ele deu 30 anos. Olha só a diferença, hein, gente? Aí diz ele que assim no final aqui, né? De um parágrafo aqui. Que glória, que grande glória demos a Deus, submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus. Então, ele aqui, nesse motivo, ele vem falando aqui, que por essa consagração, eu me submeto a Nossa Senhora, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu a Nossa Senhora. Se vocês passarem esse vídeo aqui para algum protestante, amanhã vão querer me bater aqui na rua. Né? Mas Jesus se submeteu a Nossa Senhora e a São José. Está escrito na Sagrada Escritura. Se submeteu a eles e ficou com eles até que ele teve que começar a missão, até aquele momento, submisso ao pai e à mãe.
Que glória que não é para Deus quando um de nós resolve ele pelo mesmo caminho. O caminho de Jesus, o caminho perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito, não é isso? Com um exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito, mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-nos a Maria. É exemplo do seu filho, é o que eu estou falando. Seria uma grande insensatez alguém dizer, ah não, eu tenho outro jeito que é mais perfeito do que esse. Não tem. O caminho mais perfeito é o caminho que Cristo caminhou. Esse é o caminho perfeito, porque ele é Deus e ele é perfeito. E esse caminho é através de Nossa Senhora. Ele veio através de Nossa Senhora e quer que a gente vá a ele através de Nossa Senhora. Então, eu só estou fazendo, quando eu me consagro a Nossa Senhora, por amor a Jesus, eu só estou fazendo, a única coisa que eu estou fazendo é imitar a Jesus. Eu imito a Jesus na hora que eu me submeto a Nossa Senhora. Lembremos aqui, para provar da dependência que devemos ter para com Maria, o que já ficou dito, citando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta dependência de Deus, Pai, dependência. Deus Pai no céu, não, Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela somente. Só produz outros filhos por meio dela. E só por intermédio dela nos comunica suas graças. Deus, Pai. Ele deu o Filho dele a nós através de Nossa Senhora. Por intermédio nela, ele nos comunica as graças, porque Jesus é a graça, né? E só produz outros filhos de nós através dela. Não foi isso que eu falei com vocês? Que o Espírito Santo encontra Nossa Senhora e forma Cristo. Então, o Espírito Santo precisa encontrar Nossa Senhora no nosso coração, para formar Cristo em nós. Deus Filho foi formado para todo mundo por ela. E não é senão por ela que é formado todos os dias e gerado por ela em união com o Espírito Santo. É isso que eu comentei com vocês, né? E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. Jesus só nos comunica suas virtudes através de Nossa Senhora, porque ele veio através de Nossa Senhora. Deus é a graça, é o Criador da graça, tudo que a gente falar nesse sentido é isso aí. E quem é a mãe da graça é Nossa Senhora. Então ele vem a nós por ela, né? Ela é a única via, né? E quando o Espírito Santo encontra Cristo, Nossa Senhora em nosso coração, ele forma Cristo em nós, né? Por fim, o Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros do seu corpo místico. E é só por ela, nos dispensa seus dons e favores. Depois dos exemplos tão claros, em instantes, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela, de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificar? Poderíamos fazer isso, gente? Não. Olha, se Deus tem esse relacionamento com Nossa Senhora, Deus Pai tem esse relacionamento com Nossa Senhora, Deus Filho tem esse relacionamento com Nossa Senhora, Deus Espírito Santo tem esse relacionamento com Nossa Senhora, se Deus tem esse relacionamento com Nossa Senhora, eu posso dizer assim, eu não preciso de Nossa Senhora? Não, eu vou por outros caminhos. Não, Nossa Senhora não. Não precisa disso, não. É muito exagero. Posso, gente. Existe um outro meio. É para a gente pensar, não é? Eu vou terminar aqui e vou gravar outro vídeo. Falei com vocês que eu vou gravando para não ficar muito grande, tá bom? Um segundo só.